Boa noite, é uma alegria muito grande estar com você nessa noite especial para junto aprendermos da Palavra de Deus. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho. E se você não for inscrito no canal, você pode se inscrever agora mesmo. Não deixe de interagir com a gente através do chat. Então, se você tem um pedido de oração especial, uma experiência de oração respondida, você pode compartilhar com a gente no chat. E se também você tem um agradecimento, pode escrever aqui. Será uma alegria muito grande compartilhar sua experiência, mencionar o seu nome nesse culto, na presença de Deus. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia e também o seu coração. Nós vamos, em nome de Jesus, ler o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, versículo 5. Diz a Palavra do Senhor: Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Se você puder, nesse momento, dobre o seu joelho, dobre o seu coração na presença de Deus. Nós vamos falar com o Senhor através da oração. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por ter perdoado todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela alegria da salvação e pedimos ao Senhor que continue com Tuas mãos estendidas sobre todo o Teu povo. Toca em nossos corações através da Tua palavra e transforma-nos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. Deus deseja que os seus filhos vivam unidos para adorar, testemunhem das maravilhas, das coisas que Ele faz e fará. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. E oferecemos sempre o nosso louvor. Amém.
Deus é louvado pela sua presença e você pode exercer o chamado missionário de Deus na sua vida, compartilhando o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares. Deus tem uma mensagem poderosa para os nossos corações nesta noite. Vamos falar sobre a presença salvadora de Jesus. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, envia o link dessa transmissão, que você vai entender no final o quanto Deus pode agir na vida dessa pessoa e transformar seu coração. Se você também tem alguma dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, em especial para compartilhar o Evangelho, a mensagem dessa noite vai falar diretamente ao seu coração e pode transformar a sua vida. Eu vou, nesse momento, compartilhar com vocês algumas palavras de gratidão, algumas mensagens de gratidão que chegaram até nós através do chat. Eu agradeço ao Senhor pela alegria de estar com meus irmãos nesse momento tão especial e pela certeza de que Jesus falará aos nossos corações de forma impactante e transformadora. Peço a todos que orem por mim, ore também pela minha esposa, pelos nossos filhos. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas e somos felizes em poder cooperar na obra do Mestre. Meu amigo José de Oliveira escreveu: Deus esteja com todos os irmãos. Irmão José de Oliveira reside na Bahia. Elizabeth Martini escreveu: agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas e peço oração por meu esposo Silas e por minha mãe Penha. A irmã Elizabeth Martini é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela congrega em nossa igreja na cidade de Macaé e às quartas-feiras sempre está com a gente aqui, porque em Rio das Ostras não temos igreja física. E é uma grande alegria receber nossos irmãos que residem em cidades onde não temos igreja física, mas temos esse encontro todos os cultos, né? Tanto no domingo, quanto na quarta e no sábado. Deus abençoe a vida de todos vocês e que o Senhor fortaleça a sua fé cada dia, cada momento. Irmão Oswaldo Rafael escreveu: boa noite, agradeço a Deus por tudo e peço oração por minha filha Érica, que está doente. Também peço pela minha aposentadoria. Deus abençoe o irmão Oswaldo Rafael e que o Senhor alinhe o seu coração ao coração dele, para que o irmão possa entender a forma maravilhosa como Jesus está conduzindo sua vida e também de sua família. Josias Moraes escreveu: boa noite a todos, gostaria de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e também pedir oração a toda a minha família. O irmão é de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, ou na Baixada Santista, perdão. Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família. Edina Barbosa escreveu: graça e paz a todos, bom culto na presença de Deus, gratidão pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, e o privilégio de estar aqui para a adoração. É um privilégio muito grande conhecer a grandeza de Deus e ter a certeza que Ele está aqui no nosso meio, recebendo os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão. Está aqui também para transformar nossas vidas. Isso não tem preço. Então Deus abençoe grandemente todos os irmãos. Irmã Edna, por essa consciência da presença de Deus. A Sandra Silva escreveu: graça e paz. Oremos uns pelos outros. Ela é de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Maria Aparecida pede oração por ela
e também pela Maria Terezinha, pela Marta e a Esté. Marcelino Félix escreveu: boa noite a todos, peço oração por mim e por minha família. Deus abençoe você, irmão. A Daniela Oliveira, de Salvador, na Bahia, escreveu: graça e paz. Agradeço pela bondade de Deus em nossas vidas e peço oração pela saúde da minha sogra e por minha família e todos os enfermos. Antônia Trentin escreveu: boa noite, irmãos. Peço oração pelo irmão Natan, que não está bem de saúde. Irá passar pelas águas no próximo sábado, em nome do Senhor Jesus. Peço oração também por minha família. Ela é de Macaé. Deus abençoe grandemente sua vida, irmã. E Deus abençoe também o irmão Natan. O irmão José Adão escreveu: boa noite a todos. Valdenor de Souza, graça e paz a todos os irmãos, gratidão a Deus por tudo que Ele faz. Maria Pereira escreveu: boa noite a todos, louvado seja Deus por todas as bênçãos concedidas. Agradeço a Deus pela vida e sustento diário e peço oração por minha vida espiritual, familiar, saúde e profissional. É isso mesmo, irmã Maria Pereira. Nós temos que colocar toda a nossa vida, todos os aspectos de nossa vida, ou as áreas de nossa vida, nas mãos de Deus. Ele é fiel e tem cuidado de cada um de nós. A Cida Costa escreveu: gratidão pela vida. E a Angélica Lisboa escreveu: boa noite a todos. Agradeço a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Peço oração por minha família e todos os irmãos e amigos. Jesus José Ribeiro, ele pede oração por ele, por seus familiares, e agradece a Deus por tudo. Esse momento de gratidão é um espaço no culto onde nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, onde nós reconhecemos a grandeza de Deus e a forma como Ele tem conduzido nossas vidas. Todas as vezes que nós comparecemos na presença de Deus, nós precisamos ter essa consciência do cuidado e que Deus está aqui exatamente para receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. E nesse espaço de entrega, eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor, a dizer a Deus o quanto você o ama. Você pode, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor e também consagrar a obra de Deus, parte dos seus recursos, através de uma doação especial. Nós vamos ouvir um louvor especial. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos
Deus é louvado pela sua entrega e por sua doação. Deus te abençoe grandemente e lhe conceda a cada dia a consciência de que é um privilégio cooperar com a obra de Deus aqui na terra. Se você puder, nesse momento eu te convido a dobrar o seu joelho, o seu coração na presença do Senhor. Vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por tua presença salvadora em nossas vidas. Obrigado por manter no nosso coração a fé, a esperança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu te peço nesse momento, ó Pai, receba toda a gratidão. Responda todos os pedidos de oração que foram feitos nessa noite. Alinha o nosso coração ao teu coração e dai-nos a consciência da tua presença constante. Eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra e coloca em nós, Senhor, a disposição para te obedecer. Peço ao Senhor que nos ajude e transforme nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você pode ainda compartilhar o link dessa transmissão. O tema para a nossa reflexão nesse momento é presente para salvar. Jesus nunca ficou trancado na sinagoga e também não exigia que as pessoas fossem até ele. O seu ministério foi diferente. Ele procurava as pessoas onde elas estavam. A escritora Ellen White diz assim: Jesus aproximava-se do coração do povo. Misturava-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do rio e nas festas. Manifestava interesse em seus negócios seculares. Jesus não se aproximava apenas das pessoas. Ele se aproximava do coração das pessoas. Ele demonstrava interesse para as pessoas. Ao se aproximar do coração das pessoas, elas percebiam que Jesus estava interessado pelo seu bem-estar. Por isso que onde havia gente, ali estava Jesus. Ele estava presente para salvar, presente para transformar, presente para incentivar, para motivar. Ele não olhava com desprezo para as pessoas, independente da sua conduta, independente do seu comportamento. Ele olhava com compaixão, com empatia. Jesus não se destacava pela distância, mas por sua presença. Os mais terríveis pecadores, as pessoas mais discriminadas, rejeitadas, elas se sentiam bem ao lado de Jesus. A influência que Jesus passava era uma influência extremamente positiva. E ninguém se sentia perdido ao lado dele. Todos se sentiam acolhidos. E onde Jesus chegava, os corações se abriam, porque ele, primeiro,
antes de se aproximar, antes de falar algo das pessoas, para as pessoas, Jesus se aproximava do coração delas. No livro Obreiros Evangélicos, na página 188, diz assim: com infatigável ternura e suavidade, se aproximava de todas as formas de infortúnio. Os problemas das pessoas não afastavam Jesus dessas pessoas. Se você for no relato sagrado, você vai encontrar Jesus se aproximando de leprosos, Jesus se aproximando de paralítico, Jesus se aproximando da mulher que a Bíblia identifica como uma mulher pecadora. Jesus se aproximava de todas as formas de infortúnio. É importante saber que esse Jesus que esteve aqui na terra, ele vive hoje. E ele continua se aproximando das pessoas. Ele continua mostrando interesse pessoal por toda a humanidade. Ele continua sendo intencional ao aproximar-se de todas as pessoas. Então eu vou compartilhar com você, nesta noite, um dos encontros transformadores, quando Jesus se aproximou de um homem que era rejeitado pelo seu povo, mas desejado por Jesus. No capítulo 19 do Evangelho escrito por Lucas, dos versículos 1 até o versículo 10, nos mostra não apenas a mudança de uma vida, mas como Jesus se aproxima das pessoas com intencionalidade, graça e transformação. Estou falando da história de Zaqueu, um judeu desprezado e rejeitado por sua nação por causa do seu ofício, por causa do seu trabalho. Então nós vamos aprender 3 formas, 3 atitudes de Jesus ao se aproximar das pessoas. O primeiro é que Jesus, ele ia ou ele vai aonde as pessoas estão. Jesus, ele não se esconde, ele não se afasta quando as pessoas estão enfrentando alguma dificuldade. Não, ele vai aonde as pessoas estão. E ele faz isso porque amor é movimento. Amor é movimento. Ele demonstrou o seu amor por nós. Diz Paulo aos Romanos: nisto Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós quando éramos pecadores. Então ele vai aonde estão as pessoas, porque amor é movimento. Acompanhe comigo o texto sagrado do capítulo 19, dos versículos 1 até o 5. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro ao lado da estrada para ver Jesus passar ali.
Presta atenção na riqueza dessa narrativa bíblica. Aqui diz que Jesus entrou em Jericó. Ele estava passando pela cidade. Jesus, ele procurava as pessoas. Eu li um texto de Ellen White no início, dizendo que ele procurava as pessoas nas ruas públicas, nas casas particulares, na sinagoga, nos barcos, à margem dos rios, em todos os lugares Jesus procurava as pessoas. Então ele entra em Jericó e anda pela cidade. E de repente, um homem chamado Zaqueu, o cobrador de impostos, uma classe que era chamada de publicano, era um pecador de quem os judeus, os fariseus, os homens que se diziam religiosos, nem cumprimentavam. Mas esse homem, ele descobre que Jesus está na cidade. Então ele vai ao encontro de Jesus, ele tenta ver Jesus. Jesus escolheu, e Jesus sempre escolhe, o caminho do povo, o encontro com as pessoas. Por isso que o relato sagrado diz que uma multidão acompanhava Jesus. Ele entra na cidade, ele anda entre a multidão. Jesus visita as casas. Jesus participa de festas quando ele é convidado. Jesus é sociável. Ele se aproxima do coração das pessoas. Ele conversa sobre os assuntos seculares das pessoas. Ele se interessa pelos negócios das pessoas. Ele quer ter intimidade com as pessoas. Zaqueu não esperava que Jesus entrasse em Jericó. Mas Jesus sabia que em Jericó havia um coração que precisava ser alcançado. Havia um homem que, apesar de sua riqueza, apesar de sua influência entre os romanos, sentia um enorme vazio em seu coração. Jesus sabia disso. E no versículo 5, nós vamos descobrir que Jesus diz assim, olha, convém que eu fique na sua casa. Era necessário que Jesus se aproximasse de Zaqueu, porque Jesus sabia, Jesus conhecia Zaqueu, conhecia esse desejo, essa vontade que Zaqueu sentia de ver Jesus. O interessante é perceber que Jesus era conhecido como um homem religioso, um enviado de Deus, alguém o tinha como um profeta. Ele já era famoso. Mas diferente dos fariseus, as pessoas que compartilhavam a mensagem de Jesus diziam, olha, esse é um homem que recebe pecadores. Ele conversa com as pessoas. Ele é diferente. Então essa disposição de Jesus em alcançar as pessoas criou em Zaqueu a vontade, o desejo de ver de perto esse homem. E Zaqueu, com toda a sua disposição, ele vai à frente da multidão. Já que ele não conseguia ver Jesus por cima das pessoas, ele se adianta, sobe uma árvore. E o desejo dele é ver Jesus de longe. No livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus procurava as pessoas nas ruas públicas,
nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens dos rios, no lago e nas festas. Onde tivesse pessoa, ali estava Jesus. Jesus não esperava as pessoas em um altar sagrado, mas andava nos caminhos comuns, com um propósito eterno, com a intenção de encontrar as pessoas. Então, presente para salvar, ele ia aonde as pessoas estavam, porque amor é movimento. Mesmo envolvido em corrupção, Zaqueu tinha um vazio que a riqueza não preenchia. Então, ele subiu numa árvore. E você pode até achar uma atitude normal, mas não era. Algumas traduções dizem que Zaqueu era rico, um homem influente. Para subir uma árvore e ser percebido por muitas pessoas, demonstra humildade, porque ele queria ver Jesus. Mas Jesus, ele enxerga aquilo que ninguém mais vê. Ele olha para o coração que busca, e não para a reputação que os outros atribuem. Os fariseus olhavam para Zaqueu pela reputação que ele tinha de ser um homem que não era bom aos olhos dos judeus, porque cobravam os impostos. Essa era a reputação de Zaqueu. Mas Jesus não olha para a reputação que foi imposta sobre Zaqueu. Jesus olha para o coração disponível de Zaqueu, para o desejo de Zaqueu em ver Jesus. Seu trabalho, escola, no seu condomínio, você tem buscado alcançar as pessoas assim como Jesus fazia? Jesus hoje, ele continua andando pelas cidades, continua visitando pessoas ou buscando as pessoas onde elas estão, através de pessoas que estejam disponíveis para ser usada por ele. Assim como Jesus estava presente para salvar, ele quer usar cada um de nós para reproduzir esse comportamento, essa atitude de estar presente onde as pessoas precisam de ajuda, onde as pessoas precisam de compreensão, onde as pessoas precisam de um ombro amigo. A segunda verdade, primeiro, ele está presente aonde as pessoas estão. Onde as pessoas estão, porque amor é movimento. Segundo, ele chama pelo nome, porque amor é atenção. Zaqueu sobe na árvore e está acompanhando Jesus de longe. E o versículo 5 do capítulo 19 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Versículo 6. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Eu não sei se você sabia,
mas o contexto cultural dessa época, para um judeu, comer na casa de alguém era um sinal de aceitação plena, de comunhão íntima. Por isso que em diversos momentos, nos evangelhos, nós vamos ler os fariseus sentindo-se incomodados por Jesus sentar com os pecadores e compartilhar com eles o pão. Porque essa atitude de um judeu de comer na casa de alguém, de sentar à mesa com alguém, significava aceitação plena, comunhão íntima. Então, os publicanos, eles eram odiados por ser cobradores de impostos para o Império Romano. Absolutamente ninguém entraria na casa de um publicano, de um cobrador de imposto. Mas nós estamos falando de Jesus. A presença salvadora. A pessoa que se faz presente com a única intenção de salvar, de transformar. Então ele chama Zaqueu pelo nome e diz para Zaqueu: hoje me convém pousar na sua casa. É como se Jesus estivesse dizendo: Deus tem um propósito e eu preciso estar na tua casa. É como se Jesus estivesse dizendo: a minha missão hoje é estar na tua casa. E Jesus não diz apenas: Zaqueu, hoje eu quero ir à tua casa. Não, Zaqueu, desce depressa. Jesus fala para Zaqueu que ele tem urgência em sentar com Zaqueu à mesa, em compartilhar uma refeição com Zaqueu, em ter intimidade com Zaqueu. Quando Jesus fala, desce depressa, Jesus está revelando a urgência da salvação. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Desce depressa. Zaqueu não subiu na árvore esperando ser chamado, porque ele só queria ver Jesus de longe. Mas Cristo enxerga o que o mundo ignora. Por isso que ele enxerga Zaqueu. Ele sabe, ele conhece o desejo sincero do nosso coração de servi-lo, mesmo estando às vezes em situação de pecado, mesmo estando amarrado, mesmo estando presos. Se tivermos um coração sincero, se pedirmos a ajuda de Cristo, pode ter absoluta certeza que Ele está presente para dar salvação, libertação, condições para obedecer, para viver em sua presença. Cristo enxerga o que o mundo ignora. As pessoas viam em Zaqueu um trapaceiro, um traidor da pátria porque trabalhava para o Império Romano. Mas Jesus não o via assim. Jesus não vê assim. Enquanto os outros viam só um pecador ou um traidor, Jesus viu um coração faminto. Jesus viu um coração vazio que precisava ser preenchido. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 107, está escrito o seguinte:
Jesus via em cada ser humano um filho de Deus. Por isso que ele se aproximou de Zaqueu, o publicano. Por isso que Jesus se aproximou de Zaqueu, o pecador. Por isso que Jesus se aproximou da mulher pecadora. Por isso que Jesus se aproximou e se aproxima dos adúlteros, dos bêbados, dos ladrões. Porque Jesus vê em cada ser humano um filho de Deus. Essa verdade é redentiva e deve encher o nosso coração de disposição para compartilhar o Evangelho com as pessoas, para ir ao encontro das pessoas, para chamar as pessoas pelo nome, assim como Jesus fez com Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo nome, ele não expôs Zaqueu, ele não acusou Zaqueu, ele apenas convidou Zaqueu para descer depressa, para abrir o coração, e disse para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Jesus não espera que as pessoas arrumem a casa ou a vida antes de se aproximar. Não. Ele entra na vida das pessoas com tudo bagunçado mesmo. É Ele que põe a casa em ordem. É Deus que transforma. Jesus não chama Zaqueu. Diz assim: ô Zaqueu, ele não cumprimenta Zaqueu. Ele diz a Zaqueu: desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Jesus chama pelo nome. Jesus entra onde ninguém entra. E a transformação começa de dentro para fora. Zaqueu, com sua vida toda bagunçada, sendo rejeitado por seus compatriotas, sente o desejo de ver Jesus. Jesus o vê. Jesus o chama pelo nome e diz: eu quero ficar na tua casa. Eu quero ficar na tua casa. Eu não quero conversar contigo apenas. Eu não quero te cumprimentar. Eu quero criar laços de amizade. Eu quero ter intimidade contigo. Eu pergunto a você: você tem prestado atenção às pessoas à sua volta? Você tem percebido que as pessoas estão angustiadas, estão vazias? E que Jesus te deu o privilégio de compartilhar não apenas uma mensagem, mas uma pessoa poderosa que pode transformar a vida dessa pessoa? Às vezes, pode existir um Zaqueu dentro da sua casa. Às vezes na sua igreja. Às vezes no seu trabalho. Às vezes na condução que você pega todos os dias para ir trabalhar. Às vezes existe um Zaqueu que está escondido, envergonhado, querendo apenas ver Jesus de longe. Se aproxime dessa pessoa. Crie amizade com essa pessoa. Compartilhe Jesus com essa pessoa. Jesus não apenas chama pelo nome, ele entra para transformar. Porque amor é presença restauradora. O versículo 7 fala sobre a reação das pessoas que estavam seguindo Jesus. O texto diz assim: mas o povo viu isso e começou a se queixar.
Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante, eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Essa declaração de Zaqueu foi pública, na frente de todas as pessoas. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aquele homem tão rico, tão obcecado por recurso, por poder. Quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, eu vou na tua casa, eu quero ter intimidade contigo. Ele se sente tão preenchido que ele abre mão do amor ao dinheiro. O dinheiro não significa mais o que significava antes para ele. Ele entende a sua responsabilidade social. Ele vai compartilhar a metade dos seus bens com os pobres e vai devolver às pessoas se porventura ele defraudou alguém. O versículo 9 diz: Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo não disse: quero falar com você. Cristo disse: quero estar com você. Não quero falar com você, quero estar com você. E estando com Zaqueu, a presença de Jesus na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, levou à confissão dos pecados de Zaqueu. O egoísmo, o orgulho, o amor à riqueza. E agora Zaqueu diz que vai doar a metade dos seus bens aos pobres e vai devolver algo que ele pegou de forma ilícita. Jesus também devolve a Zaqueu o status de filho de Abraão. Todas as pessoas que seguiam Jesus viam Zaqueu como um pecador, um ladrão. Mas agora Jesus, o Rei do universo, o Salvador da humanidade, diz: não, ele é um filho de Abraão. A reação de Zaqueu foi imediata. Dar aos pobres metade dos seus bens e devolver aquilo que porventura ele tenha pego de forma ilícita. Jesus não apenas visita Zaqueu, ele redime Zaqueu, ele salva Zaqueu. Não foi o legalismo que mudou Zaqueu, foi o amor de Cristo. Jesus liberta Zaqueu de todos os seus traumas. Jesus liberta Zaqueu do preconceito das pessoas, dizendo: ele é um filho de Abraão. Jesus não apenas visita, ele redime. Ele não apenas chama, ele restaura. Ele entrou em casa, na casa de Zaqueu. Ele sentou à mesa com Zaqueu, partilhou a vida com Zaqueu.
No livro Obreiros Evangélico, na página 188, diz assim: sua comida e bebida era levar esperança e força a todos com quem ele entrava em contato. A comida e a bebida de Jesus era levar força e esperança a todos que ele entrava em contato. Quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, quando Jesus diz, eu quero estar com você, não apenas falar com você, eu quero estar com você. O coração de Zaqueu se encheu de esperança e de força. E ele foi capaz de confessar seus pecados e entregar sua vida ao Salvador. Zaqueu não mudou. Zaqueu mudou, não por imposição, mas por impacto. Ele sentiu o impacto do amor de Jesus e teve sua vida transformada pela graça. Ele entregou seus bens. Ele restaurou o seu relacionamento com Deus. Restaurou seu relacionamento com a comunidade. Porque Deus diz, ele é um filho de Abraão. Cristo quer entrar na sua casa, na sua vida. Ele quer santificar a sua mesa, suas conversas, sua rotina. Quando Cristo está presente, o ordinário se torna sagrado. Aquela noite na casa de Zaqueu, aquela refeição compartilhada com Zaqueu, que era algo que estava planejado para ser algo comum, se transformou em algo sagrado, algo especial. Jesus continua sendo o Cristo das ruas, das casas, da beira do lago, das festas, dos barcos, dos jantares, dos funerais. Ele se faz presente em todos esses locais. Ele não se isola da dor. Ele se mistura com amor. Ele está presente para salvar. E hoje ele nos convida a fazer o mesmo. Existem Zaqueus na sua cidade, na sua casa. Existem pessoas que estão esperando por essa aproximação, esperando pessoas que, semelhante a Jesus, se aproxime do coração delas. Talvez a sua experiência hoje seja semelhante à experiência de Zaqueu. Talvez você esteja numa árvore da vergonha, árvore da dúvida, querendo apenas ver Jesus passar de longe. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está olhando para cima. Jesus está te vendo. Ele quer entrar em sua casa, ele quer transformar a sua vida. Talvez você até conheça Jesus. E ele está te chamando hoje para ser os pés dele, para ser os olhos dele, para ser as mãos dele, para ver, para encontrar essas pessoas, para tocar suas vidas, para ir às ruas, ao mercado, para ir às casas, assim como ele ia, para se aproximar das pessoas, assim como ele se aproximava.
E se esse for o seu desejo, assim como foi o de Zaqueu, de ver Jesus, se essa for a sua disposição, eu convido você nesse momento a dobrar o seu joelho, dobrar o seu coração. E eu vou orar por você. Para que Jesus seja a presença que transforme sua vida. E que você possa seguir os passos de Jesus. E aonde as pessoas estão. Chamá-las pelo nome. Entrar em suas casas para transformar suas vidas. Assim como Jesus transformou a vida de Zaqueu. Se essa é a sua decisão, dobre o seu joelho, dobre o seu coração nesse momento e vamos falar com Deus através da oração. Eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesse momento. Obrigado por falar aos nossos corações, por estar aqui agora, por estar aí no leito de dor com essa pessoa, por estar, Senhor, nessa sala. Obrigado, Senhor, por estar presente nessa festa, nesse trabalho e em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos conhecer e por nos chamar pelo nome, por dizer que quer estar com a gente, não apenas falar. Obrigado, Senhor, por transformar nossas vidas, por ressignificar o nosso passado e por se fazer presente em cada um de nós. Por misericórdia, nos conceda esta consciência, essa graça e transforma nossa vida. Seja a presença que transforma na vida de cada adorador que nesse momento está com o coração voltado para o Senhor. Dai-nos, Senhor, a Tua paz e um lugar no Teu reino em nome de Jesus. Amém. Cristo me amou.
Muito obrigado pela sua participação no culto dessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida e que Ele seja o presente que transforma. Está concluído o culto dessa noite, que Deus nos abençoe sempre. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.